E aí, gremistas? Então, como prometido, hoje vou falar sobre o homem gol, o nosso ídolo maior, Renato Portaluppi. Como jogador, não é necessário falar nada, todo mundo sabe quem é, não Volvo, que é o maior ídolo que eu tenho no Grêmio. Agora, como treinador, eu tenho, confesso que tenho às vezes receio. Renato é um cara de grupo, é um cara que é um motivador, entende de futebol. O que ele fez com o Atlético Mineiro, por exemplo, lá no Mineirão, né? Caiu um treinador no meio de uma decisão, numa final. Então, assim. Mas eu levo medo. Assim como eu levo muita fé no que a direção está fazendo. Porque realmente está tudo muito certo. Nunca teve tão certo. Ah, acho que o ano passado a direção. Olha, quando veio o Douglas, o Barriga de Cadela, o nosso mestre, o melhor camisa 10 do Brasil na atualidade. Terminou o ano disparadamente. Uh, eu enlouqueci. A contratação do Grêmio era o Douglas. E reduzimos custo, e melhoramos as finanças, fizemos o time esse ano, saímos campeão. O Renato veio e realmente ele arrumou o time. Porque assim com o Roger, o que aconteceu foi o seguinte, velho. Quando o Giuliano saiu, eu bati palma, eu queimei a língua no meio aqui do pessoal onde eu ando, pessoal que entende futebol. E daqui a pouco eu vi que o Douglas não jogava e o Grêmio começou a dar para trás. Depois que o Juliano foi, e sabe o que era? Ele protege o Douglas do lado direito, assim como o Pedro Rocha, e não por isso que o Cebolinha não joga, o Everton, protege o Douglas. O Douglas precisa daqueles 3 segundos. 3 segundos. Para pá, 1, 2, aqui, ali, sacou? Ele precisa ter 3 segundos. E o time desandou, e acredito por desgaste. O Roger fez um ótimo trabalho no Grêmio, mas chega uma hora que, sabe aquele lance quando termina? Terminou o ciclo. Infelizmente ele deu azar, não conseguiu o título, até merecia, porque a direção tem feito tudo certo. A direção do Grêmio é uma direção séria. Parabéns para o nosso presidente Bolzan. O Renato veio e achou o Ramiro. Que vejam bem, o Ramiro, ele faz a mesma coisa que o Juliano fazia. Sabe, arrojar em roda, que nem o. Assim como o Luan flutua, que nem gosta de dizer os catedráticos novos do futebol. Né? Circula o jogo, protege, chama a marcação, deixa o Douglas livre. Só que o Ramiro ele faz isso, ele dribla, ele é ligeiro, ele marca, ele cruza e ele chuta em gol. Isso é mérito do Renato. É um sinal. Pode ser que com esse sinal, como todo torcedor é supersticioso, pode ser que eu esteja enganado. Mas ainda assim, vocês sabem como é o Renato. Eu vi o Renato colocar aquele negrão cabeludo que jogava. Era bom jogador, mas era bagaceira. Tipo o Douglas. Na época do Douglas. Douglas tava aí. Se não me engano, aquele. Como é que é o filho da puta daquele cabeludo? Era. Ele botou uma vez de volante, porque tinha que botar no time. Não é João Carlos, é. Cara, um dia eu vou me lembrar o nome desse filho da puta. Negão bagaceira, que era do Antônio Carlos não é, que era do Vasco. Porra, eu sempre me lembro o nome desse cara, eu sempre cito essa história. Então eu tenho muito medo do Renato, só que assim também treinador não tem. Um treinador
que eu gostaria, talvez vocês achem que eu sou louco, é o Levir Coupe. Eu acho que faria um bom trabalho no Grêmio, mas já que o nosso treinador tá aí, vai ficar. Devido a ele estar mais sério, realmente, porque eu me lembro quando ele veio, eu pensei, bom, pelo menos tá o Renatão aí, nosso ídolo, as entrevistas dele são maravilhosas, principalmente quando ele tira a chifra dos macacos aí. Mas não, ele tá sério, e tem uma figura muito importante, até foi bom lembrar disso, chamado Valdir Espinosa. Esse cara aí tá fazendo a diferença junto com a direção. Ele veio a agregar, porque eu sou meio contrário a gente que já foi alguma coisa no Grêmio e volta. O seu Luiz Carlos Silveira Martins, o Cacalo, um dia no sala de redação, o Grêmio precisava de um vice-futebol e falaram, vai lá, vai tu, assume tu. E ele falou, não, eu fui. Hoje eu sou apresentador, eu sou aqui comentarista, eu sou advogado, sou isso, aquilo. Tenho minha vida profissional, eu fui vice-presidente do futebol, graças a Deus, o Vitor é um cara que não vai usar do Grêmio para a imagem dele, para ganhar imagem, entendeu? Que nem o Dr. Fábio Koff fez coisa certa, mas também o Grêmio esses tempos tinha um problema enorme de vestiário, precisava de um vice-futebol, e o vice-futebol estava em coma, em homenagem. Não, meu amigo. E o Espinosa, tu não vê a imagem dele. Sabe por quê? Porque ele veio a agregar. Talvez amanhã ou depois, o profissional dele, não sei. Então tem isso. E eu confio no Renato, só eu não quero que degringole. Nós temos que manter. Esse ano aí, não levo tanta fé no Palmeiras, hein? Treinador pra mim é fraco. E muito jogador, tu compra muito Pelé e compra 30 Pelé, né? E deixa uns 20 no banco. Entendeu? Então, assim, tenho minhas ressalvas ao Renato, mas ele tem seus méritos. Ele arrumou o time do Grêmio. A zaga do Grêmio parou de tomar gol de cabeça. Bom, Cana, melhor zaga do Brasil. Eu tô deslumbrado com o Grêmio. O Grêmio, se continuar fazendo tudo certo, eu tenho ouvido sobre as contratações e coisas, estou vendo que a direção não está entrando em furada. Entende? Furada. É furada. Chega, já foi. Temos que arranjar um fazedor de gol. Tem todo esse lance de mudar o esquema. Procura um camisa 9. Tem coisa aí para procurarem. Mas assim, vamos ver. Tô levando fé no Renato. Só tenho minhas ressalvas. É apenas isso para dizer. Ele foi genial. Genial. Ele pegou o time. Um time que estava capenga no brasileiro. Já não estava procurando um G5, um G9, um G pentacampeão. O Colorado foi rebaixado. Então, assim, pode ser que... Porque eu tenho muito da superstição. Então, o que eu quero dizer é que tem essas ressalvas, mas tem todos esses méritos do nosso ídolo maior como jogador e agora como treinador. E realmente não tem nome para dizer que... Tive minhas ressalvas quando chegou, mas ele tá... Vamos lá, né? Tenho fé no Renatão, tenho fé no nosso Mengol. E que 2017 aí que tá entrando, daqui a pouquinho aí, seja de canecos para nós. Então tá, gremistas.